Beleza? Pode ser, irmãos, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui pra tá dando início aí nesse trabalho com vocês a partir do instrumento. Já tô aqui com o meu violino, meu VK 544 da Eagle, que é um violino muito bom, intermediário muito bom. Mas o John, ele entrou em contato comigo, né? A gente conversando, e ele me pediu um auxílio aí pra parte dos violinos, tá? Eu vou ser bem direto, não vou demorar muito. Eu vou ser bem específico, né? Eu tive fazendo algumas anotações e tive meio que montando um projeto para ajudá-los a estar trabalhando aí dar início, né? Esse projeto, essas aulas de violino, tá? Violino é um instrumento que ele é muito fácil para se tocar errado, né? Até hoje a gente que já toca um pouquinho ainda sofre com muita dificuldade, né? É um instrumento que ele não é temperado. Você tem que estar todo momento tá afinando, né? Para quem não tem ouvido para música, tem um pouquinho mais de dificuldade, porque você vai ter que desenvolver essa questão de afinação, né? Eu tenho minhas marquinhas no meu violino quando eu dou aula. Aqui eu montei tem uma parada aqui, mas até algum pouco tempo atrás aqui onde eu moro, tinha uma equipe com 16 violinistas que estava estudando comigo aqui. E eu sempre deixo o meu instrumento marcadinho para poder ajudar também na hora dos estudos, né? Ou quando eu vou estudar outras posições mais altas no violino também consigo ter um estudo mais apurado, tá? Bom, primeiramente vamos começar com a apresentação do violino, tá, pessoal? Eu acredito que todo mundo que já tem o violino, todo mundo que vai estudar o violino já tenha e já conheça o violino, né? Esse, para quem não sabe, o violino, se você quiser conhecer mais sobre as partes, depois você pesquisa, né? Não vou entrar em detalhe, que essas são as cravelhas, esse aqui, essa madeira preta, é o espelho do violino, né? O violino tem alma, que é uma madeirinha que fica presa, que ajuda na sonoridade do próprio instrumento, né? Que fica dentro do violino. Eu não vou me prender a isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses detalhezinhos, vocês pesquisam aí, ou me perguntam no meu zap lá, que eu posso até te dar alguma informação. Eu vou me prender somente a coisas bem básicas, mas que são necessárias para que vocês possam aprender da maneira correta. Eu, ao longo desse tempo que eu estudo violino, vocês sabem que eu comecei aí em Potunduva, comecei aí com o pessoal, né, com o projeto na época com o pastor Oséias, e, e nessa época, até hoje eu ainda estudo, né? Já toquei bastante solo, já toquei em festividade, já toquei algumas orquestras, e então os irmãos já me conhecem um pouquinho aí. Tô um pouco gripado, irmãos, tô com a voz meio rouca. Então é isso. Então não vou me prender a detalhes muito coisas que não sejam desnecessários, para que seja até chato. Eu tinha comentado até com o John. O legal seria vocês primeiro estudar a parte teórica, né? Conhecer a teoria, conhecer a partitura, saber ler uma partitura, saber dividir uma partitura, né? Ou usando bona, ou usando outro método que seja de divisão musical. Primeiro para entender a música, para depois você cair no instrumento, aonde você se desenvolveria melhor, né? Porque uma vez que você tem algo formado, você tem uma pré-formação de algo, principalmente na questão da música, quando você parte à prática, você parte a ter uma facilidade muito maior, né? A gente, quando começou, a gente já começou um pouco meio, né, pelo menos quando eu comecei um pouco errado, então são coisas que atrapalham o seu bom desenvolvimento, né? Mas vamos começar com coisas bem simples, bem diretas, né? Sobre o violino, tá, pessoal? O violino é o seguinte, ele não é um instrumento difícil de se estudar, difícil de se tocar. Ele precisa, assim como todo instrumento, ele precisa do quê? De uma dedicação total a ele, né? Você precisa se dedicar, porque aqui no instrumento do violino, você faz todo um procedimento. Se você não souber fazer, ele não vai fazer por você. Né? Você pega um teclado, você toca ali as teclas do teclado, ele tem uma sonoridade bonita, mas ele tem alguns recursos que podem te ajudar. Né? Você pega um violão, pô, John deve conhecer bastante isso, já fez muito isso, tenho certeza, eu também já fiz bastante.
Você está tocando uma música ali com violão, com contrabaixo, de repente você erra, você tem como você disfarçar, improvisar algo em cima daquilo para que não soe ruim, né? No violino você é quase impossível. Dá para se fazer? Dá, mas é quase impossível se fazer isso. É porque ele é um instrumento que ele, além de você trabalhar todo o tempo com afinação, você não tem como você improvisar, principalmente para uma orquestra. Que um instrumento do violino, que é um instrumento erudito, né? É um instrumento desse porte, né? Clássico, vamos dizer clássico, né? Ele é um instrumento que você tem que seguir um parâmetro, você vai seguir uma leitura, um ritmo musical. Né? Não tem como improvisar. Não é você não tá, a não ser que você toque ele de maneira popular. Você vê o pessoal no YouTube tocando muitas músicas, né? Forró, funk, rap, enfim, N músicas, então dá para se fazer. Mas não é o caso de vocês. No caso, vocês estão trabalhando para tocar numa orquestra. Então, o que se deve fazer é sempre, sempre, sempre aprender da maneira correta para não acumular vícios e procurar sempre seguir o que a música pede, a partitura pede. Porque a partitura ela é igual. Ela tem o seu tempo de vocês tocarem, então não há espaço para improvisações, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Pessoal, o violino é o seguinte, para começar, você já deve ter, acredito que vocês já devem ter comprado o violino de vocês, já estão com o instrumento. Vamos partir de que vocês já estão com o instrumento na mão, tá? Se alguém tem alguma dificuldade, você vai ter a medida, você vai ter desde meia polegada até 3 quartos, 4 quartos, ou 4x4, como você preferir. 4/4, que é a medida maior para um violino. Eu acredito que todo mundo vai estar com 4x4, que é um instrumento proporcional, né? Para que se você tiver dúvida, você pega seu violino com o braço, não sei se dá para ver direitinho aqui, você consegue, se você esticar e ficar muito esticado o seu braço, né, ele é aconselhável que você tenha um espaço confortável aqui para você poder tocar. Acredito que o 4/4 ele seja um instrumento excelente para todo mundo tocar. Tá? Uma outra coisa, o violino, que é um acessório, você vai poder ter uma coisa que eu indico para todo mundo, cordas, né? Primeiro que tem o instrumento, depois que você tenha jogo de cordas. Hoje no Brasil a gente trabalha, no mínimo, com jogo de cordas que sejam para estudar, que sejam confortáveis e legais para você tocar. É um jogo de corda que eu aconselho para todo mundo iniciante, que ele é de núcleo sintético, né? Os violinos, a madeira do violino, ele não é como um instrumento popular, como violão, como outros. Ele exige que você toque para que saia um som melhor. Lembra também que se você puder passar por um luthier o seu instrumento para fazer um ajuste de cavalete, ajuste de cordas, ajuste de alma, né? Ajuste de cravelhas, da caixa de cravelhas. Se você pudesse, você ter um conhecimento de alguém que dá uma manutenção no violino, né? De acordo com o seu violino, aconselhar que você primeiro leve ele para que ele possa dar aí uma manutenção, né? E trazer um resultado, melhorar o seu instrumento, né? Tá bom? Eu aconselho sobre as cordas, eu aconselho que vocês comprem, marquem aí uma corda de menor custo-benefício hoje, que é a Mauro Calisto, tá? Ela é de núcleo sintético, ela é uma corda macia, ela encorpa mais o som do violino, ela traz mais encorpabilidade para o som, é gostosa para estudar e você pode ficar com ela um bom tempo. Para quem já toca, a gente tem o costume de trocar a cada 6 meses, trocar um jogo de corda, né? Colocar um jogo de corda, para quem toca em orquestra, um jogo mais simples, para quem faz solo, um jogo mais melhor, né? De uma melhor qualidade. Tá? Então, que vocês comprem, marca aí Mauro Calisto, qualquer coisa eu boto no grupo aí, qualquer corda, ela é que tem o menor custo-benefício, é uma corda barata, não deve estar uns R$ 80, 90 e poucos reais, é um joguinho de 4 cordas, mas é aconselhável que tem, porque a corda de aço fica muito chato. Corda de aço, essa Janine, Paganini, essas cordas que vem aí, elas são as cordas muito estridentes, sabe? Elas ecoam ruim, dá encheção de saco, tá? Então, aconselho que vocês comprem essa. Uma outra coisa também, que eu acho interessante, eu não tenho aqui, eu tô sem, na verdade, aqui agora esses dois acessórios.
mas depois eu vou postar no grupo. Que vocês, a segunda coisa é a espaleira, tá? Tenha uma espaleira em mãos, né? Ela é um acessório que ela vai aqui atrás. Eu tô sem a minha, que eu não sei, sinceramente, eu cacei hoje. Eu não sei onde eu coloquei a minha espaleira, mas ela é um suporte que ela vai ficar aqui atrás, né? E qualquer coisa vocês perguntam para Stephanie, aquela menina que ela foi aluna minha aí, elas vão explicar para vocês. Mas eu coloco para vocês aí a foto dela, de uma espaleira. É porque assim, quem vai começar tem muita dificuldade de você prender o violino aqui e ele fica preso, tá vendo? Ele tem uma tendência a cair. Com a espaleira, ela levanta, né? E te dá um conforto maior, principalmente para quem tem um pescoço mais alongado, que nem o meu, que é o meu caso, pescoção de girafa. Então fica aqui, vai ficar um pouco mais confortável, né? Para quem gosta de estudar à noite, então tenha também em mãos aí essa espaleira, né? Ela vai trazer um conforto para os seus estudos muito bom, tá bom? Uma coisa também que seria importante é uma surdina. Eu não tenho aqui comigo, a minha, felizmente eu acabei perdendo a mudança. E onde eu moro também eu não preciso, porque não tem ninguém que se incomode. Mas ela é uma peça de madeira ou de metal que ela vai em cima do cavalete, tem os dentinhos e você coloca. Você coloca ela aqui e ela vai reduzir o som do seu instrumento aí 50%, né? Seu instrumento vai ter um determinado som. Com a surdina, ela vai reduzir 50%. Isso facilita para quem mora em apartamento, para quem estuda à noite, não quer incomodar vizinho, não quer incomodar os outros, né? Estuda no quarto com a porta fechada, então você coloca essa. É que nem um pentezinho de madeira, tem umas borrachinhas redondas, tem outros que é de aço mesmo, que coloca aqui em cima do cavalete e abafa, reduz esse som, porque o cavalete ele é de madeira e ele é o responsável em ter a transição das cordas para a caixa de ressonância, né, para a caixa do violino, né? A corda passa pelo cavalete, o cavalete recebe toda essa vibração, capta essa vibração e joga para caixa, né? Para essa caixa amplificadora do instrumento, né? E faz com que o som saia. Então, uma vez que ele está bloqueado, tem algo que impeça esse som, ele dá aquela caída, então reduz. Isso facilita para quem quer estudar à noite, tá bom, pessoal? É isso aí, tá? O violino, ele geralmente, o violino é um instrumento que ele é tocado por cordas friccionadas. Arco é um material com cordas friccionadas, né? Então esse aqui é o arco e esse aqui é o violino. Você não vai conseguir o som que você vai estirar só. Se não tiver o arco, vai ser só esse som, né? Vai ser um som que não tem nada a ver da cavaquinho. Então vai ter o arco, né? E o interessante que eu já quis começar agora, para poder ajudar vocês, é o seguinte. Tá calor aqui, tô sem ar-condicionado, no ventilador, imagina. A maneira correta de segurar o arco, né? Pessoal, sabe que não existe uma maneira perfeita, tá, pessoal? Às vezes você vai achar um conflito na internet, um conflito, a pessoa fala assim, ah, mas o jeito certo é tal, o jeito certo é o jeito alemão, é o jeito francês, é o jeito chinês. Não existe um jeito correto, talvez você não vai segurar ele aqui, né? Eu já vi isso, pessoa tocando, não. É que que acontece? Existem escolas, né? Existem várias escolas, vários períodos. Você vê que o violino é um instrumento de 300 anos. Então, ao longo desse período, ele veio ter as interpretações, as escolas, a escola alemã, a escola francesa. Cada escola tem a sua interpretação. Então, vai muito do que você... A nossa escola atual hoje, ela ensina que você segure dessa maneira aqui, ó. E é muito fácil. Você vai ter o arco, essa parte aqui, você vai ter o meio do arco, né? Do meio do arco para o final, a gente tem o que chamamos de ponta, né? Ponta do arco, né? Do meio para trás, nós temos o que chamamos de talão. Esse é o conjunto de talão, né? É onde que tem as cordas e o talãozinho para a rosca, né? Que serve para você afrouxar e apertar as crinas, né? Nós chamamos aqui de crina, que ela entra em contato com o instrumento, com as cordas, né, e faz o som que você conhece, né? E, geralmente isso aqui, se a crina for boa, ela é de origem animal, tá, pessoal? Crina de cavalo, quando é boa. Quando é crina, não é crina do pescoço, tá? É do rabo do cavalo. Só que o pessoal geralmente tem a mania de falar crina, mas é pelo animal, quando ela é boa. No meu caso aqui, a minha é simplesinha, é sintético, né? Mas é um arco bem simplesinho, que veio no instrumento.
quando eu comprei esse aqui, né? Eu acabei não me inspirando em comprar um arco melhor, mas você vai ter outros arcos melhores também. Você vai ter arco sextavado, oitavado, fibra de carbono, pau-brasil, né? O que hoje o pau-brasil com sintético deve estar em torno de R$ 1.000 e poucos. Mas a qualidade melhor também. E daí vai, né? A maneira correta de você segurar um arco, você vai chegar aqui, você vai ter esse borrachamento e você vai ter o arco, tá lá, a parte do talão, né? Imagine que você tenha essa mão. Você não é salve diabo não, tá, pessoal? Tem muita gente que vai interpretar errado, mas você vai chegar com a sua ponta, esses dois dedos aqui, você vai encostar no seu dedão. Imagine que você esteja fazendo esse movimento. Olha, aqui, né? Aí o que você vai fazer com esse movimento? Faça agora esse movimento. Abra sua mão normal, deixe sua mão relaxada, né? E você pega os dois dedos do meio, né? Esse dedo indicador, não, indicador é esse, né? Anelar e médio. Você encosta no dedão relaxadamente, né? Deixando o mínimo e o indicador aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar e você vai passar esse movimento para cá. Olha aqui, você vai colocar, você vai ver aqui no seu arco, ele vai ter essa abertura justamente para isso. Você vai chegar aqui, você vai colocar e você vai descer. Quando você fizer esse movimento, aqui ó, você abaixa o seu dedo, inclinando ele para frente, pronado, e desce o dedinho mindinho para ele ficar próximo ao botão, aqui. Por quê? Simplesmente, esse dedo, se ele ficar aqui, pode acontecer, não tem problema nenhum, mas é aconselhável que você já aprenda com ele aqui. Por quê? Aqui vai ser o seu ponto de equilíbrio. Você tendo, quando você for passar o seu arco sobre o violino, o que acontece? O dedão vai servir como um ponto de pressão e ponto de apoio, né? Que você vai chegar aqui, você vai colocar, e você vai ter pressão no dedo, ó. Opa. Ok? E o dedinho pequeno, o dedinho mínimo aqui, ó, ele vai servir do quê? Ele vai servir de equilíbrio. Se eu tirar, o arco cai. Olha aí que interessante. Embora ele esteja apoiado, mas aqui ele vai servir para te dar um equilíbrio, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer agora é treinar essa postura. E colocar o dedo, abaixar, desce esse e esse apoia por cima, tá? E tentam ficar aqui. Olha aí. Essa é a postura, de maneira que ele fique uma fissura, um buraco, tá? Ele não pode ficar assim, né? Não se toca assim. Se toca com ele aqui assim, ó. Tá? O dedão lá dentro, aqui e o dedinho apoiado. Então, o primeiro desafio que vocês têm é para segurar o arco, né? Coloque, se você tiver dificuldade, treina com uma caneta. A mesma questão. Ó, pega a caneta com os dois dedos, desce esse e esse em cima. Desce esse e esse em cima. Para dar o equilíbrio do seu arco. Você vai fazer isso da mesma forma. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é isso daí, essa a maneira de tocar e segurar o arco, tá bom? Para não ficar muito grande, muito extensivo, então vamos lá, o violino, tá? Deixa eu achar uma posição legal aqui. Aqui eu não tenho estúdio, não tenho nada, sou um pobre coitado também, e eu tô me virando o que eu posso para ajudar vocês, tá? O seu arco, o seu violino, perdão, você vai ter essa madeirinha que a gente chama de queixeira, né? Que é para, exatamente, é pro queixo. Como eu tô sem espaleira aqui, então vai ficar um pouco estranho você ver, mas o que acontece é a maneira correta. Você vai colocar ele, relaxa, mantenha seu corpo relaxado, de boa. Você pega ele, traz ele aqui, olha que interessante, olhando para frente. Ele não pode ficar aqui em cima do ombro, e ele não pode ficar extremamente aqui, perto da clavícula. Você vai colocar ele entre o ombro e a clavícula, mais ou menos nessa região aqui. Se você já tiver com a sua espalheira, obviamente que ela vai ficar um pouco mais alta. O que você vai fazer? Você vai deixar mais ou menos em torno de 45 graus. Pessoal, isso não é regra. Isso é adaptável. Ah, mas eu vi um cara na internet que ele toca assim, e toca pra caramba. Beleza, ele se adaptou àquele jeito, né? A maneira correta de você... Não existe, na verdade, uma maneira 100% correta. A maneira correta, o que é? É o princípio do relaxamento. Se você está tocando de maneira relaxada, então, e tá fluindo para você, ótimo, perfeito.
de maneira que não seja tão desproporcional também. Claro que ninguém vai tocar confortável desse jeito, né? Ou desse jeito. Isso não traz conforto nenhum. O princípio de você tocar o instrumento é você tocar ele de maneira confortável para você. Então, o mais próximo de um equilíbrio seria nem muito para lá, nem muito para cá, algo em torno de 45 graus. Você vai trazer ele para cá entre a clavícula e o ombro e você vai apoiá-lo no fundo do violino automaticamente, tá? Pode deixar até a sua mão no tampo do instrumento, isso aqui se chama tampo. Pode deixar aqui no tampo só para você poder ter essa pegada, né? Você pega ele assim, pode até pegar ele aqui e trazer ele aqui, ó. A hora que você encaixar, você só desce o seu queixo. Olha aqui, ó. Trouxe, desce o queixo em cima da queixeira, né? Olhando para cabeça, para voluta. Eu disse que não ia entrar em detalhes de peças, mas essa cabecinha aqui, ela se chama voluta. Aí alguns vão perguntar, mas essa madeira ela é enrolada? Não, essa madeira é esculpida dessa forma, tá? Ela é assim por causa do período barroco, tá, pessoal? Século XVIII, XVI, se não me engano. Por causa do período barroco, essas volutas era na época uma coisa muito inovadora, né? Eles faziam isso em qualquer entalhe de madeira, entalhe de edifício, de prédio, de casa, usava muito esse caracol, né, do período barroco. Então ela acabou que se ficando como uma marca registrada, como um detalhamento, e os luthiers trouxeram até hoje e mantém por causa desse período aí, onde que o violino ele veio da rabeca. Ele foi um instrumento adaptado e foi ao longo dos anos. Quando ele chegou no período barroco, ele não evoluiu mais, ele manteve ele tinha outras medidas, era maior, os Fs, esses Fs aqui da lateral onde que sai o som também e dá manutenção das peças internas, eles eram diferentes também. Aí mudou-se, acabou que se mudando também, né? Foram até chegou o formato que tá aí, não houve mais mudança, tá bom? Só uma aulinha rápida da história. Beleza, peguei no tampo, trouxe ele aqui, encaixei entre a clavícula e o ombro e desci meu queixo. Beleza, eu tenho essa posição olhando para a voluta. Eu tenho essa a posição do meu instrumento. Ok, o terceiro passo, o primeiro passo foi segurar o arco, o segundo encaixar o violino. O que eu quero que vocês fazem, pessoal, é o seguinte, eu quero que vocês peguem e vocês estudem em pé, de preferência. Eu estou sentado aqui porque eu estou com uma câmera pequena, então não tenho como ter muita expansão, mas eu quero que vocês estudem isso em pé, quero que vocês pratiquem esse movimento, de forma que vocês possam, eu estou sem a minha espaleira, mas de maneira que você possa encaixar, e eu não quero que você faça isso, ó, levante o ombro, não, você não vai levantar o ombro, você vai prender o queixo, para poder tirar a pressão da sua mão, porque se você segurar, outra coisa, se você segurar o violino com a mão, você não vai ter o quê? O ponto de contato vai ser a mão. Então você não vai ter facilidade, conforto para tocar na hora de chegar nas notas. Porque o ponto de pressão não está saindo do queixo e o ombro, do queixo, está saindo da mão. E aqui tem que estar livre para você poder trabalhar, tá bom? Então você vai ter que deixar ele prender para ele vai ficar desse jeito, tá? Se você não tem espaleira, compre sua espaleira que você vai entender melhor o porquê disso, tá bom? Você vai treinar durante essa semana, colocar e pegar o arco. Colocar, pegar o arco, tá? E você vai, de início, pessoal, de início, eu acredito que para a primeira aula já estou passando muita informação. Mas de início eu vou ensinar para vocês aqui só como passar o arco na corda do violino. Digamos que com base que vocês já aprenderam, entenderam segurá-los, né? Segurar da maneira correta, o que você vai fazer? Você vai pegar o meio do arco e apoiar em cima da primeira corda, a mais grave lá em cima, que é a corda sol do violino. Você vai colocar. E você vai achar esse ponto de contato, geralmente ele tem que ser aqui no meio. Ele não pode ser nem muito para o espelho, nem muito para o cavalete. Porque se você for muito para o espelho, ele vai ficar muito desproporcional ao som. Se for muito para lá, ele vai perder a qualidade também. Então, qual que é a proposta de aula para vocês? Aí, durante os dias, eu vou passando com mais ênfase. É colocar a postura da mão certa, a postura do violino,
sentar, colocar ela sobre a corda Sol, que é a primeira corda do violino, a mais grossa é a primeira, você coloca e faça o som. Entendeu? Sem fazer isso. Né? Que esse exercício vai servir, esse primeiro exercício vai servir para que vocês descubram e se adaptem ao tanto de pressão que vocês vão ter que dar com o arco sobre as cordas. Então é importante, você vai pegar e você vai fazer. Lembrando, se você optar por fazer em todas as cordas, entenda uma coisa, quando você colocar o seu violino aqui, se você for começar pela primeira corda, o seu cotovelo ele vai estar aqui embaixo, ó. O que acontece? Para cada corda que eu toque, eu tenho um ângulo de cotovelo. A mudança de ângulo, por causa do violino, você pode ver que ele é semicircular. Para cada corda, eu tenho uma elevação de cotovelo, pessoal. O segredo não é na mão, o segredo é aqui. É claro que isso não é uma coisa que vai permanecer. Conforme vai passando o tempo e a habilidade, vocês alteram entre punho e cotovelo. Isso é normal, mas de início que vocês aprendem assim, tá? Para cada ângulo de corda, o ângulo do cotovelo. Para você ter uma ideia, se eu estou na corda Mi, ó, mudei para a corda Lá. Então eu faço o quê? Eu não tiro a corda, eu mantenho a corda friccionada, eu só mudo o meu cotovelo. Olha lá, ó. Corda Ré, ó. Entende? Corda Sol, ó. Ah, Cristiano, mas tem que estar levantando bastante. Sim, tem que estar levantando. Por quê? Para não correr o risco de você estiver tocando aqui, ó. Pegando duas cordas ao mesmo tempo. Claro que lá para frente você vai ter estudo de cordas duplas, em que você pega duas cordas ao mesmo tempo. Mas não é o caso de início, tá? Então o exercício que vocês têm para a semana é justamente isso. Tentar dominar esse. Eu não vou passar para uma outra aula se vocês não me entregarem esse resultado. Por quê? Para mim poder continuar, eu preciso dessa parte completa. Então, vocês vão treinar seguro do instrumento, seguro do arco e a passagem, com a elevação do cotovelo, pegando cada grau do seu instrumento. Olha lá, ó. Beleza, pessoal? Só isso por hoje. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim no Zap aí, no particular. Não prometo que instantemente eu vou responder para vocês, mas assim que eu já estar olhando, eu tento responder para vocês aí as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas. E Deus abençoe vocês aí, tá bom? Um ótimo domingo.